Oi, gente! Boa noite para vocês que estão me... Mentira, não é live. Me enganei. Eu tô tão acostumada a fazer live que quando eu faço um vídeo que não é live, eu começo errado o negócio, entendeu? Mas é isso, depois de um mês e lá vai bolinhas, eu voltei para o canal Descobrindo a Igreja Católica para falar mais uma vez sobre Santo Ambrósio, pra gente finalizar o vídeo dele. O primeiro vídeo eu falei sobre o batismo em Santo Ambrósio e nesse segundo vídeo eu vou falar sobre a Eucaristia em Santo Ambrósio. Quem não lembra ou quem ainda não viu os outros vídeos, Santo Ambrósio é um pai da igreja, ele faz parte da patrística, né? E ele viveu lá no século IV, ou seja, no ano 300 e alguma coisa, e ele foi bispo, né, da igreja de Milão, né? E Santo Ambrósio é muito conhecido porque ele foi o mentor espiritual de Santo Agostinho, né? Então, Santo Agostinho, que é aí considerado um dos principais doutores, né, da igreja, não apenas na igreja católica, mas também, né, em diversas outras igrejas protestantes. Ele tem o respeito, né, de basicamente todos os cristãos de todas as vertentes. Então, imagine aí você ser o mentor, né, de um dos maiores doutores, filósofos e cristão da história, que é Santo Agostinho. Então, Santo Ambrósio tem, assim, uma moral enorme comigo. E o livro dele, apesar de ser pequenininho, mereceu, então, 2 vídeos divididos, que poderiam ser até 3, porque ele também fala sobre a penitência, mas eu não vou entrar na penitência aqui. Aqui eu vou falar sobre Eucaristia. Então, se você não viu o vídeo o primeiro vídeo de Santo Ambrósio é onde eu explico de fato quem é Santo Ambrósio, tudo que ele fez, a importância dele na vida de Santo Agostinho, como que ele impactou a vida de Santo Agostinho. Corre lá no meu último vídeo do canal, que se chama o batismo em Santo Ambrósio, batismo, alguma coisa assim. E aí você vai pegar toda a primeira parte, né, do escrito de Santo Ambrósio, e aí você vem pra cá e você vai ver a Eucaristia em Santo Ambrósio, né? Como eu já falei no outro vídeo, Santo Ambrósio ele escreveu uma pequena obra chamada Sobre os Sacramentos, né? Então ele vai fazer uma obra onde vai falar sobre os sacramentos de forma geral, mas nessa obra ele vai focar especialmente no batismo, na Eucaristia e na penitência. E Santo Ambrósio, ele é tão assim denso em teologia, né, na sua teologia, que não tinha como eu fazer um vídeo, em um único vídeo eu falar sobre essas 3 coisas. Então eu dividi, né, para que a gente consiga mastigar bem, digerir bem assim essa maravilha que é, né, a teologia de Santo Ambrósio sobre assuntos tão importantes, né, do cristianismo. Então nesse vídeo nós vamos falar de Eucaristia. Aqui no canal eu já falei sobre a Eucaristia, eu tenho um vídeo que eu fiz com a Bruna do canal Intervalo Literário, onde nós falamos sobre nossas descobertas sobre a Eucaristia na patrística, né? Lembrando que a patrística são os escritos dos primeiros pais da igreja, que abrange aí um período de 8 séculos, ok? Nesse vídeo a gente vai falar basicamente de Irineu de Leão e vai falar também de Eusébio de Cesareia e do que eles nos revelam sobre o pensamento da igreja primitiva, ou seja, da igreja ali dos 2 primeiros séculos, logo ali de cara, sobre a Eucaristia, né? Então Santa Ceia, então algo simbólico, né? Pão e suco de uva mesmo, e tipo, é só um símbolo, assim, é só uma lembrança, né? Ou é de fato corpo e sangue de Cristo, que aí é o grande abismo que existe, né, entre os protestantes e os católicos, que é a Eucaristia, que é o centro da nossa fé e era também o centro da fé dos primeiros cristãos, né? E eu sempre falo que um dos motivos pelos quais eu me tornei católica foi descobrir que a Igreja de Cristo sempre observou a Eucaristia e não a Santa Ceia. Por que eu gosto de dar essa diferenciada? Porque a Santa Ceia na Igreja Protestante, ela tem muito essa conotação, né, de uma coisa simbólica que só representa, mas que não é de fato o corpo e o sangue. E a Eucaristia, que significa ação de graças, né, ela é de fato o corpo e o sangue de Cristo que acontece ali no altar. Né? Então, por causa da Eucaristia, por causa das descobertas que eu fiz na patrística, né, de como de fato os primeiros pais da igreja aprenderam dos apóstolos, porque eles eram discípulos dos apóstolos, e como a igreja vivia, então a Eucaristia foi que eu me tornei católica. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês e eu espero que vocês aproveitem, né? E se você tem dúvidas sobre esse assunto, então fica aqui, porque o assunto tá bem interessante, né?
Santo Ambrósio é muito interessante. Santo Ambrósio, ele começa falando de Eucaristia usando um versículo que, quando eu não era católica, eu não entendi o que significava, né? E nunca consegui ninguém que me explicasse de fato o significado daquilo. Esse versículo está lá em Mateus, capítulo 24, versículo 28, onde ele fala assim, onde Jesus Cristo, no caso, fala, né? Onde está o corpo, aí estão as águias. E eu ficava, gente, mas o que Jesus quis dizer com isso, né? Onde está o corpo, aí estão as águias. E se você realmente não tem o Santo Magistério, você pode tirar 1 milhão de interpretações, você pode inventar 1 milhão de significados para esse versículo, mas quando você tem aí, né, os documentos dos discípulos, dos apóstolos, fica bem mais fácil a gente entender o significado disso. E Santo Ambrósio vai nos explicar qual é o significado desse versículo. Então ele vai dizer o que esse versículo quer dizer, né? Então, Santo Ambrósio, ele explica que esse versículo se refere ao corpo de Cristo, né? Que está no altar, né? E nós, os membros do corpo de Cristo, somos as águias que estão ao redor deste corpo, né? Então, assim, neste período, gente, os pais da igreja já precisavam defender e explicar o que era a Eucaristia. Por quê? Porque já existiam correntes heréticas, né, no meio cristão que duvidavam, né, que a Eucaristia fosse de fato o corpo e sangue de Cristo, né? Para vocês verem, né, que não existe nada de novo aí na Terra Brasilis, né, ou na Terra Universis, né, na nossa Terra. De que o corpo e o sangue de Cristo não seria corpo e sangue de Cristo, né? Então, eles já precisam defender a Eucaristia, explicar a Eucaristia desde o início dos tempos, porque realmente era um assunto bem polêmico, né? E Santo Ambrósio, ele vai explicar, ele vai falar assim, olha, pode ser que alguém fale assim, este pão é um pão comum, né? E ele fala, tá, este pão é realmente um pão comum. Então, quando você pega o pão, né, no nosso caso a hóstia, no caso de quem faz a missa latina, mas se você for, por exemplo, numa missa bizantina, na missa bizantina, o pão não é uma hóstia, é um pão mesmo, sabe? Quando eu fui, era um pão, um pedação grande de pão que é oferecido no altar. No nosso caso da missa latina, é a hóstia já, né? Então ele fala, alguém pode olhar para o pão e dizer, nossa, mas isso aí, esse pão que está sendo oferecido lá no altar é um pão comum, né? E ele fala, este pão de fato é pão, antes das palavras sacramentais, mas depois da consagração, o pão se transforma em carne de Cristo. Tá lá, a primeira coisa que ele fala, né? E ele vai fazer uma menção de como que isso é possível, né? Eu lembro que uma vez eu tava participando de eu fui convidada pela Bruna, inclusive, para participar de tava tendo assim um curso online, uma palestra online de uma igreja presbiteriana sobre exatamente a Santa Ceia, né? E eu já era católica, e a Bruna também já era católica, mas nós participamos, né? Era da antiga igreja dela. E lá, enquanto a gente estava participando dessa palestra, o pastor, né, começou a falar que a Eucaristia não existia, que a Santa Ceia era realmente uma representação, porque como é que um pão, né, pode virar um corpo? Porque quando você tá lá, o pão continua sendo pão, né, e o vinho, que no caso deles nem é vinho, é suco de uva, continua sendo uva, e que para ele tanto fazia, podia ser pastel com caldo de cana, que tanto faz, porque é uma representação. Então vocês imaginem aí, né, eu fiquei tipo... Eu falei, cara, esse cara nunca estudou a patrística, nunca estudou a teologia da Eucaristia, nunca estudou sobre a transubstanciação, né? E nunca descobriu que a igreja primitiva, ao contrário do que ele está falando, sempre acreditou e defendeu, né, que a Eucaristia é de fato o corpo e sangue de Cristo. Então, eu fiquei muito triste quando eu ouvi aquilo, né? E ele vai falar assim, como é que um pão que você tá olhando ali, você tá vendo que é pão, né? Como é que esse pão, que tem formato de pão, cara de pão, agora é carne de Cristo, né? Como é que isso é possível? Então, ele vai falar, né? Aí ele vai começar a explicar como é que isso acontece. Então, ele fala assim, com quais palavras se faz a consagração? Né? E com palavras de quem? Aí ele diz, do próprio Senhor Jesus, né? Ele vai fazer aí ele vai narrar como que se fazia a celebração eucarística na época, o que é muito interessante porque vai nos dar aí uma ideia, né, de como que era feita aí a oração eucarística, né? Então ele vai dizer, primeiro a congregação louva a Deus, né? Depois dirige uma oração a Deus, né? Pede-se pelo povo, pede-se pelos governantes, naquela época pelos reis. E quando se realiza o sacramento,
o sacerdote não usa mais as suas palavras, né? Mas as palavras de Cristo, né? É a palavra de Cristo que produz o sacramento, né? E ele vai falar, qual é a palavra de Cristo? Ele vai falar, é aquela pela qual todas as coisas foram feitas, né? A gente sabe que quem é o verbo de Deus? Jesus Cristo, né? Então, na criação do mundo, o verbo de Deus criou o mundo, né? Então, Jesus Cristo foi o verbo de Deus, é o verbo de Deus. Então, ele fala, o Senhor ordenou e o céu foi feito. O Senhor ordenou e a terra foi feita. O Senhor ordenou e os mares foram feitos, né? O Senhor ordenou e toda a criatura foi criada, né? Vês como a palavra de Cristo é eficaz. Se há tanta força na palavra do Senhor Jesus, de modo que as coisas que não existiam antes começassem a existir, tanto mais é eficaz para que aquela coisa que existe se transforme em outra coisa. Então, palavras de Santa Ambrósio. Se Jesus cria as coisas do nada, aquilo que não existe passa a existir, quanto mais ele pode fazer que um pão se transforme no seu corpo. Ou a gente está botando Jesus numa caixinha e trancando ele lá e dizendo, não, Jesus pode tudo. Ele é o Deus dos deuses, ele é o Rei dos reis, ele pode fazer o impossível acontecer, mas ele não pode fazer um pão virar corpo. Ele não pode fazer um pão virar sua carne. Isso não. Isso Jesus não pode fazer. Não é meio louco isso aqui. Então ele fala, antes da consagração, de fato, não é corpo de Cristo. Então, o pão, antes de ser consagrado, é pão, não é corpo. Mas após a consagração, já é corpo de Cristo. E ele fala, a palavra de Cristo costuma mudar toda a criatura. E muda quando quer as leis da natureza. Porque isso é mudar as leis da natureza, né? E ele fala, afinal, não nasceu Cristo de uma virgem e do Espírito Santo? Gente, o Santo Ambrósio é espetacular, porque ele fala assim, cara, o próprio Cristo quebrou as regras da natureza ao vir ao mundo. Porque Jesus nasceu não de uma relação entre um casal. Ele nasceu de uma virgem com o Espírito Santo. Não houve participação de um homem no nascimento, né? Na fecundação de Jesus Cristo. Então ele fala assim, Jesus já quebrou com as regras da natureza na sua própria existência, né? Ele fala, através da sua vara, Moisés não abriu o mar vermelho, né? Moisés não lançou sua vara sobre uma fonte de águas amargas e elas ficaram doces, né? Tudo isso não te faz entender que a palavra celeste se realiza apesar da natureza? Então ele está falando assim, Jesus Cristo pode mudar a natureza no momento que ele quiser, inclusive a natureza das coisas. Então ele vai... e aí você começa a ver a doutrina da transubstanciação, né? Porque quando a gente começa a falar da mudança da forma do pão para a carne ou da forma do vinho para o sangue, nós entramos na doutrina da transubstanciação, que é exatamente isso. Nessa época aqui, ainda não recebe esse nome, né? Porque esse é o nome que a gente vai dar depois para explicar exatamente tudo isso que Santo Ambrósio está falando aqui. Aí a gente vai entrar no conceito de acidente e de substância. Então, o que é o acidente? O acidente é a forma das coisas, né? É a natureza das coisas. Então, o pão, qual é a forma do pão? Qual é a aparência do pão? Isso é o acidente, né? É a forma do pão. E o que é a substância? A substância é aquilo de que o pão foi feito, que nesse caso é o trigo, né? O pão é feito de trigo. E o que ele está dizendo? Que quando Cristo quer, ele muda a natureza das coisas. Então, a natureza do pão se transforma. O acidente, que é a aparência do pão, continua o mesmo, mas a sua substância, ela se transforma e ela se transforma na carne de Jesus Cristo. Isso é muito legal, né? Então ele fala assim, se a palavra celeste age, né, na fonte terrena, não vai agir nos sacramentos que são celestes? Porque a Eucaristia é uma determinação celeste, né? Quando Jesus vai lá na Santa Ceia, lá na reunião com dos seus apóstolos, né, com seus discípulos, e ele então oferece, né, o pão e o vinho e diz, eis aqui o meu corpo, eis aqui o meu sangue, ele está fazendo uma instituição divina. Então a Eucaristia é uma instituição divina, né? E ele fala, aprendestes que o pão se transforma em corpo de Cristo e que o vinho se transforma em sangue. Gente, imagina
Você que foi criado numa denominação protestante, como foi o meu caso, né, batista, desde sempre, depois de 30 anos, de 3 décadas, né, você pega um livro, uma obra de um pai da igreja, de um dos principais cristãos da história da igreja, e você se depara com todos eles defendendo exatamente isso aqui. Porque se você assistir minha live com a Bruna sobre a Eucaristia, Irineu de Leão fala exatamente a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Eusébio de Cesareia fala a mesma coisa. Justino de Roma vai falar a mesma coisa. E aí eu tô aqui só me referindo aos primeiros pais, né? Eu tô aqui no século II, no século III, no século IV. Então, não tem como, quando a gente vai ver essas palavras, a gente continuar insistindo que não existe Eucaristia, né? Que a Santa Ceia é apenas uma representação, porque não é. Não é, é só você ver isso aqui. Então ele faz menção ao que a gente chama hoje de sacrifício incruento, né? Que inclusive gera muita polêmica aí para aqueles que não entendem o significado de sacrifício. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, os católicos matam Jesus em todas as missas, né? Continuam sacrificando Jesus. Então, as pessoas elas não entendem o conceito, o que é o sacrifício cruento, né? Então ele fala assim: você pode dizer, né? Você pode olhar o vinho e dizer: não vejo a aparência de sangue. Porque, de fato, quando você olha para o vinho, você vê a aparência, o acidente do vinho, né? Então ele diz assim: tu bebes o símbolo do sangue. Aí, eu lembro que quando eu comecei a estudar Santo Ambrósio e ele começa a usar a palavra símbolo, eu fiquei meio confusa, porque eu não sou teóloga, né? Como eu já falei pra vocês. Então, eu falei assim, o que ele quer dizer quando ele fala tu bebes o símbolo do sangue, né? Porque a gente já sabe que não é uma representação. Tá muito claro, né? Em todo o texto ele defende que é corpo e sangue de Cristo. Então, não é uma representação. Então, a palavra símbolo aqui não pode significar representação. Então, a gente já percebe que tem outro significado para o autor, no caso, para Santo Ambrósio. Aí eu entrei em contato com o padre Jefferson, que é o padre do nosso apostolado, cardeal Nilma, e pedi para ele me ajudar a entender. Porque às vezes a gente precisa, né, meu filho, da ajuda dos universitários, né, de quem realmente estudou teologia, entende essa questão da palavra grega, né, dos significados gregos, etc. E aí ele foi me explicar que nesse caso, quando ele fala tu bebes o símbolo do sangue, ele está falando tu bebes a substância do sangue, ou seja, você tem o acidente e tem a substância. Então você está bebendo o vinho, depois da consagração você está bebendo a forma do vinho, o acidente, mas a substância do vinho não é mais a uva, mas o sangue de Cristo. E é isso que ele chama de símbolo do sangue. Então você não vê, de fato, com os seus olhos, você não vê que aquilo é sangue, né? Mas ali, dentro da substância da que está naquele acidente, você tem o sangue de Cristo. Então ele fala, tu bebes o símbolo, substância do sangue, para que não haja nenhum horror de sangue derramado, porque Jesus só morreu na cruz derramando o seu sangue uma única vez, tá, gente? Os católicos não andam matando Jesus de novo na missa, ok? E mesmo assim se realiza o preço da redenção. No sacrifício cruento se realiza o preço da redenção, né? Porque ali Jesus está dando o seu corpo e o seu sangue de forma incruenta, ou seja, sem o derramamento doloroso de sangue, aquela coisa toda que já aconteceu na história, né? Então, na Eucaristia, o preço da redenção acontece ali, de forma visível, para que a igreja toda veja com seus próprios olhos, né? Então ele fala, aprendestes, portanto, que aquilo que recebes é o corpo de Cristo. Novamente, sabe? Ele estava fazendo uma defesa de fato da Eucaristia, né? E aí ele vai, é interessante porque ele vai citar um pedaço da oração eucarística da época. E isso é muito legal porque você começa a observar no comportamento, na liturgia, nas orações da igreja primitiva, elementos da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E muitas pessoas falam assim, porque eu quero fazer parte da igreja primitiva, porque, né, todo mundo quer fazer parte da igreja que mais se parece com a igreja de Cristo. E aí, quando você vai para a história, essa igreja é completamente católica, né? Para o susto, né, e o horror de muitas pessoas, né?
Então ele vai citar um pedaço da oração eucarística da época, vejam as semelhanças com a oração eucarística que a gente faz hoje, porque eu não sei se vocês sabem, mas a oração eucarística ela é um desenvolvimento, né, daquilo que se começou a fazer lá no início. Então ele fala: faze para nós com que esta oferta seja aprovada, espiritual, aceitável, porque é a figura do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, antes de sua paixão, tomou o pão em suas santas mãos, olhou para o céu, para ti, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso e Eterno, deu graças e o abençoou, dizendo: tomai e comei disso todos, porque isto é o meu sangue que será partido para muitos. Do mesmo modo, tomou também o cálice depois da ceia, antes de sua paixão. Olhou para o céu, para ti, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso e Eterno. Deu graças, o abençoou, deu aos seus apóstolos e discípulos, dizendo: tomai e bebei disso todos, porque este é o meu sangue. Olha só, gente, se vocês lembrarem da oração eucarística que o padre faz na missa, né, esses elementos estão todos lá, né, o padre, por isso que ele fala, o sacerdote, ele não usa suas próprias palavras, ele usa as palavras de Cristo, que é quem faz efeito, né, que tem o poder de mudar a natureza de todas as coisas, porque realmente o sacerdote ele repete as palavras de Cristo, né, não foram nós que inventamos, né, que o pão é o corpo de Cristo e que o vinho é o sangue de Cristo. Foi o próprio Cristo que disse isso. Então, Santo Ambrósio fala, antes da consagração, é pão, mas quando as palavras de Cristo são utilizadas, então agora o pão é corpo de Cristo. Então, ele repete isso pela milésima vez, né? Parece que ele estava adivinhando que a gente ia precisar usar as palavras dele 2000 anos praticamente depois, né? Então ele fala, antes das palavras de Cristo, o cálice está cheio de vinho. Do momento em que as palavras de Cristo são usadas, isso torna-se o sangue que redimiu o povo, né? E ele fala assim, não é sem razão que você diz amém, quando confessando em espírito, recebes o corpo de Cristo. Quando a gente vai lá para a fila da Eucaristia e a gente recebe o corpo de Cristo, né? O padre fala o quê? Ele apresenta a hóstia e fala corpo de Cristo. E nós devemos responder o quê? Amém. Ou seja, assim seja, né? Eu concordo. Então a gente confessa e diz com esse amém que a gente concorda que ali nós estamos recebendo o corpo de Cristo. Então, esse hábito de dizer amém quando o sacerdote oferece o corpo de Cristo, não é uma coisa que a Igreja Católica inventou, mas é uma coisa que a Igreja Católica tem desde o início da era cristã, né? Fazia parte da liturgia da Igreja primitiva, né? E se mantém até os dias de hoje na Igreja Católica Apostólica Romana. Então ele fala, quando você vai receber a comunhão, o sacerdote diz corpo de Cristo e tu respondes amém, que quer dizer verdadeiro, né? Então você está ali confirmando que é verdade que você está recebendo o corpo de Cristo. Olha que legal, velho. Não tem nenhuma outra igreja que faça isso, né? Não tem nenhuma outra igreja que conserve essa tradição, essa liturgia, essa forma, né, de se fazer a adoração a Deus. Então, por que eu virei católica, né? Então, em Santo Ambrósio, ele também vai explicar... sim, Santo Ambrósio, gente, ele também vai explicar por que a gente adiciona água ao cálice do vinho no momento da... Peraí, que eu acho que a Cecília acordou. Peraí. Gente, o bom de você gravar vídeo é que se alguma coisa sai do controle, por exemplo, Matias chorou agora, porque eles estão dormindo. Eu tô gravando esse vídeo às 9h40 da noite já. Então eles estão dormindo, Matias deu uma choradinha, eu aqui dei um pause no vídeo, corri, acudi e voltei. Então, o bom, né? Se fosse live, eu teria que ter cancelado a live, voltado para depois juntar as partes, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que eu vou ficar gravando o vídeo mesmo, porque até a qualidade do vídeo também é melhor, né? É outra coisa. Mas vamos lá, o que a gente estava falando, né? Vocês já repararam que quando o padre tá fazendo a consagração da Eucaristia, né? Ele pega um pouquinho de água e mistura no cálice do vinho? Pois é, muitas pessoas não sabem por que aquilo é feito, apesar de que eu acho que a gente aprende isso na catequese. Mas aqui ele vai dar a explicação, né? Porque essa mistura da água no vinho já é feita, desde sempre, desde a instituição da Eucaristia, né? Eu tô falando aqui do século IV, né? Isso já acontecia. Então a Igreja Católica ela mantém até os dias de hoje esse hábito, né? Essa liturgia da Eucaristia, né? E ele fala, no tempo da paixão do Senhor, como o sábado já se aproximava,
foram enviadas pessoas para ferir Jesus Cristo, né? E os ladrões que ainda viviam lá na crucificação. Ao chegar, eles encontraram nosso Senhor Jesus Cristo morto, né? Então, um dos soldados atingiu o lado dele com uma lança, né? E do lado de Jesus Cristo saiu sangue e água. Então, essa passagem está descrita lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 19. Então, ele fala, por que saiu água e saiu sangue do lado de Cristo? Claro que isso tem um significado, né? Uma das coisas que eu descobri estudando os pais da igreja é que nada na Bíblia está ali por um acaso, né? Absolutamente tudo tem um significado espiritual, né? Então ele fala, a água, ela saiu para purificar e o sangue para redimir. Então, a água que sai do lado de Jesus Cristo também é um símbolo do batismo, né? Nós seríamos salvos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos redimidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e somos purificados pela água do batismo, né? Então, ele fala, e por que essa água que purifica e esse sangue que redime, né, vai sair do lado de Jesus? Né? Por que do lado? Por que da costela? Então ele vai dizer, porque onde há culpa, há também a graça, né? E a culpa veio pela mulher, mas a graça veio para o nosso Senhor Jesus Cristo. A mulher, quando foi criada, ela saiu da onde? Da costela de Adão. Né? Então, é exatamente de onde veio a culpa, né? Que foi da costela do homem ali, na mulherzinha chamada Eva, é que vai sair ali o sangue e a água que vai nos redimir e nos purificar dessa culpa. Por isso que a água sai do lado de Jesus. Ai, gente, fala sério, quando eu vi essa explicação, eu fiquei, caraca, meu cérebro fez, explodiu, né? Porque realmente é uma explicação assim muito, muito interessante. E Santo Ambrósio ele vai continuar defendendo, né? Então o que recebemos é verdadeira carne e verdadeiro sangue, né? E ele fala assim, e talvez você diga assim, como os apóstolos também disseram, como que isso pode ser verdade, né? O que eu vejo é a aparência, eu não vejo a realidade do sangue. Aí vamos novamente para a doutrina da transubstanciação. Santo Ambrósio ele vai explicando por que a gente não vê o sangue e não vê o corpo, né? Mas a gente vê apenas o acidente, né? Que é a forma, né? Das coisas, no caso do pão e do vinho. Então ele fala, assim como os discípulos de Cristo não suportaram a sua palavra, mas ao ouvirem que ele daria sua carne para comer e daria o seu sangue para beber, né? E eles se retiraram, eles foram embora. Não sei se vocês lembram, essa passagem está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, quando João está lá com todos os seus discípulos, né? João andava lá com vários discípulos, não apenas com os apóstolos, e ele vai falar que ele daria o corpo e o sangue dele para serem comidos. E é muito interessante porque eu estava lendo, não lembro de onde foi que eu li. Lá no Scott Hahn, ele explica que a palavra que Jesus usa para nessa passagem, né, de comer o corpo dele, ele usa uma palavra que significa rasgar, mastigar, arrancar pedaços. Então Jesus se refere exatamente não apenas ao ato de comer, mas ao ato de triturar a carne mesmo, de arrancar pedaços, né? Então ele estava falando de forma muito clara que ele estava falando de comer mesmo, comer, mastigar e engolir a coisa, né? A carne dele no caso. E ele fala que aquelas palavras foram tão fortes que os discípulos não suportaram aquelas palavras, né? E muitos foram embora. E aí ficam, né, os 12 apóstolos, né? E Jesus fala, né? Então vocês também querem ir embora? E aí Pedro, né, o apóstolo Pedro vai e fala, tu tens a palavra de vida, para onde irei eu longe de ti? Né? Então ele fala assim, para que muitos não digam isso por repugnância, né, do sangue, então você recebe o sacramento na sua forma do acidente, né, na sua aparência, na sua forma simbólica, que não significa representação, mas significa na sua forma de aparência, na forma de sua natureza, né? Que é um sinal visível da graça invisível, né? Então, o que ele está falando com isso, né? A gente recebe sacramentos, e os sacramentos, eles são nada mais, nada menos do que o sinal visível da graça invisível, né? Então, quando a gente come o corpo e bebe o sangue de Jesus ali na forma do pão e na forma do vinho, nós estamos vendo o sangue que redime e o corpo, né, que nos salvou de forma visível, né? Quer dizer, é uma forma visível da gente ver a graça de Deus, a salvação,
que Deus nos deu, né? E esses sinais visíveis, eles são apresentados para a igreja através dos sacramentos. Isso é incrível. Por quê? Porque a igreja de Cristo não é apenas uma coisa invisível que está no campo, né, dos sentimentos, no campo da memória, mas ela atinge todos os aspectos, né, do homem racional, incluindo os sentidos, né? Todas as potências do homem, como fala Santa Teresa d'Ávila, né? O reino de Deus e a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela é tocada em todas as suas potências, então toda a sua capacidade, não apenas de sentimentos, de imaginação, de racionalidade, mas também todos os seus sentidos, né? Inclusive no cheiro, no paladar, no olhar, né? Então o reino de Deus se manifesta pra gente de todas essas formas. E isso é incrível, né? Então ele fala que Cristo participa tanto da divindade quanto do corpo. E nós que recebemos a carne, participamos da sua substância divina por esse alimento, porque nós recebemos a carne de Cristo, nós recebemos o sangue de Cristo quando comungamos. E através disso, nós participamos da substância divina. Olha que legal, Cristo se une a nós, não apenas de forma espiritual, né? Mas também de forma física, quando nós comungamos da Santa Eucaristia. Gente, então assim, a união entre a igreja e Cristo, ela é completa em todos os aspectos e em todos os sentidos. Ela não é incompleta. Ai, eu acho isso incrível. E ele diga, talvez digas, estou vendo outra coisa. Como podes afirmar que estou recebendo o corpo de Cristo? Então ele vai começar a dar vários exemplos nas Sagradas Escrituras de como o poder da bênção é maior do que o da natureza, né? Porque a bênção muda a própria natureza. Então ele está falando assim, vocês estão apegados à natureza das coisas, esquecendo-se que a palavra de Deus muda, inclusive, a própria natureza das coisas, né? Então ele vai dar um exemplo, ele vai dizer assim, a vara de Moisés, ela não se transformou em uma serpente? Gente, quando ele começa a dar esses exemplos, eu parei e pensei, cara, como que eu não enxergava isso, né? Como é que eu dizia, como é que aquele pastor teve coragem de dizer, ele fala até uma expressão, ele fala assim, como que o vinho vira sangue? Como isso é possível? Então Jesus vai pegar uma agulha, enfiar no braço e puxar o sangue e jogar lá na taça de vinho? Olha que pensamento mais limitado, né? Ele fala assim, a vara de Moisés não virou uma serpente? Ou seja, a vara não foi mudada em sua natureza? Os rios do Egito não se transformaram em sangue? Houve uma mudança da natureza. Moisés não abriu o mar vermelho? É possível, pela natureza, pelas leis da natureza, alguém abrir um mar, né? Mover as águas? Ele fala, não saiu água de uma pedra quando Moisés a tocou com a sua vara? Ele fala, então a palavra de Cristo não tem poder de mudar a natureza dos elementos? Porque a Bíblia inteira, a palavra de Deus inteira, dá exemplos, né, de como a palavra de Deus mudou a natureza das coisas. Então, Deus não pode mudar a natureza do pão e a natureza do vinho? Sabe? Ele fala, por que procuras ordem da natureza no corpo de Cristo, quando o próprio Senhor foi concebido de uma virgem, fora do curso da natureza? Então, assim, essa desculpa que a gente escuta no meio protestante de que é contra a natureza, de que o pão e o vinho são impossíveis de virar corpo e sangue de Cristo, é uma desculpa, é um argumento antibíblico, inclusive. Porque a Bíblia toda está recheada de exemplos em que Cristo fere a natureza das coisas, através, inclusive, do seu próprio nascimento, né? Então, quando alguém falar isso para você, você já dá esses exemplos, né? Fala, mas Jesus não nasceu fora do curso da natureza? O que é mudar o pão e o vinho em corpo e sangue para Jesus? Nada, ele pode. Ele cria as coisas do nada, né? Então esse é de fato o sacramento da carne de Nosso Senhor. Santo Ambrósio fala isso, ele fala, este é de fato o sacramento da carne de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Eucaristia é o sacramento do corpo e do sangue de Nosso Senhor.
O próprio Jesus vai falar, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E ele não fala isso de forma simbólica, porque muitas pessoas falam, né? Quando você usa a passagem do Evangelho de João, né? Onde Jesus fala essas palavras, aí o protestante vai falar, não, mas ele está dizendo ali que é de forma... Ele fala, isto representa o meu corpo, olha só. E aí usa a palavra representa para poder dizer que ele está se referindo àquilo de forma simbólica, não no sentido de Santo Ambrósio aqui, mas no sentido de que não é corpo e sangue, né? É apenas uma brincadeirinha, né, de corpo e sangue. Tipo, finge que é, mas não é. E não é isso. Jesus fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, né? E ele fala, portanto, com esses sacramentos que Cristo alimenta a sua igreja, né? Por eles é fortalecida a substância da alma. Então, os sacramentos que Jesus deixou para a nossa igreja, aí eu falo dos 7 sacramentos, né? A ordem, que é o sacerdócio, o matrimônio, que é o casamento, né? A Eucaristia, a confissão, né? O crisma, o batismo, tudo isso são alimentos para a nossa alma, né? São sinais visíveis da graça invisível de Deus, né? Enfim, e Santo Ambrósio, então, ele vai nos falar exatamente que a Eucaristia é o que defende a Santa Igreja Católica, porque a Santa Igreja Católica é a igreja primitiva, não tem como você separar as coisas, né? E não foi Santo Ambrósio que inventou isso, né? E essa mesma teologia é apresentada nos primeiros pais da igreja, né? A Irineu de Leão, que é do ano 150, Justino de Roma, que é do ano 140, os primeiros pais da igreja ali, gente, como é o nome? Os padres apostólicos, né? Todos eles vão falar exatamente a mesma coisa da Eucaristia. Então, assim, não dá pra gente fingir, né, que não é. E usar outras justificativas, dizer, não, mas vocês entenderam errado. Porque a gente estaria falando aqui que os discípulos, porque eles foram discípulos dos apóstolos, entenderam errado. Os apóstolos ensinaram errado. Então, próprios apóstolos entenderam errado, né, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso não faz sentido. Então, gente, era isso que eu queria apresentar para vocês de Santo Ambrósio, né? Essa é a palavra dele sobre a Eucaristia. Então, se você não viu ainda o outro vídeo sobre a Eucaristia, vê, porque você vai ficar assim com, sabe, uma base teológica bem legalzinha dos pais da igreja sobre esse assunto. E eu não quero ficar mais tanto tempo sem gravar vídeo aqui pro canal, né? Mas vocês sabem que eu virei mãe de gêmeos. Os gêmeos estão com 1 ano e 4 meses, né? E eu tô assim numa fase que eu tô vivendo com muita intensidade a maternidade. Eu ainda tenho as minhas atividades também como profissional, né? Então, e eu preciso me equilibrar nisso tudo, né? E eu estou descobrindo como eu quero educar os meus filhos, né? Como que eu quero educar eles na fé, como eu quero educar eles intelectualmente, moralmente, né, espiritualmente. E eu tenho lido alguns livros que falam sobre a educação dos nossos filhos, né? Eu tenho priorizado um pouco esse tipo de leitura porque é uma coisa que eu preciso para já, né? Então, eu provavelmente vou trazer aqui nos próximos vídeos, eu vou sair um pouquinho da temática patrística e vou falar um pouquinho sobre a educação dos nossos filhos, do ponto de vista católico também, obviamente, né, daquilo que eu tenho aprendido sobre como educar nossos filhos, né, sobre família, entrando mais nesse universo família. Não vou abandonar a patrística, tá, gente? Eu tô terminando ainda de ler o 2º livro de Irineu de Leão, que é a Demonstração das Pregações Apostólicas, mas é um livro muito cristocêntrico, é um livro focado em cristologia, então eu acho que eu não vou gravar vídeo aqui pro canal para eu não cometer erros teológicos. E o próximo livro que eu quero ler se chama Orígenes, né? Mas os próximos vídeos provavelmente eu vou estar aqui falando sobre educação dos filhos, né? Da educação espiritual dos nossos filhos, porque é uma coisa que eu preciso muito externar, que eu preciso falar, porque quando eu falo, eu aprendo mais, eu absorvo mais aquilo que eu aprendi, né? Eu sou professora, então o professor ele aprende muito quando ele ensina. Então, para mim, é muito importante usar esse canal aqui para fixar aquilo que eu aprendo, porque isso me leva a refletir, me leva a pensar naquilo que eu li, e ao mesmo tempo, para aquelas pessoas que chegarem a assistir os vídeos,
eu também abençoar a vida dessas pessoas, porque a gente sabe que nem é todo mundo que tem um tempo, que tem a disposição para fazer essas leituras, né? Às vezes essa mãe trabalha, esse pai trabalha, né? Não tem o hábito da leitura, para ele é difícil. Então, às vezes, a gente receber aquele conteúdo ali mais mastigadinho por alguém que fez esse trabalho, eu sei que abençoa muitas vidas. Então, é isso, gente. Espero não demorar mais tanto tempo para o próximo vídeo, mas, como mãe de bebês, eu não garanto nada. Mas o próximo livro que eu quero trazer aqui se chama... Meu Deus, esqueci o nome do livro. É alguma coisa a ver com a mãe que ora. Eu acho que é isso, gente. Os 5... Gente, eu esqueci o nome do livro. Enfim, é alguma coisa relacionada à vida espiritual da mãe, entendeu? Porque assim, depois que eu virei mãe, a minha vida espiritual, ela virou de cabeça para baixo, entendeu? Teve que ter muita direção espiritual para eu ir me reconectando à Priscila que ficou perdida ali no meio da maternidade, né? Inclusive espiritualmente falando. Isso mexeu muito comigo. Então, eu quero falar sobre a vida espiritual de nós, mamães, né, que somos católicas, que temos um compromisso com Deus, e eu quero trazer muito essa temática aqui pro canal. Então o próximo vídeo provavelmente vai ser sobre este livro que foi muito importante para Regra de Vida para Mães. Exatamente, o nome do livro é Regra de Vida para Mães, né? Eu quero falar sobre como esse livro impactou a minha vida e eu tenho certeza que vai impactar a vida de outras mamães que assistirem aqui no canal. Então, gente, é isso. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouquinho mais sobre a Eucaristia. Até a próxima. Beijo, tchau, fui!